Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no capítulo 5 de Atos. Capítulo 5, vai com os 16 primeiros versículos. Portanto, capítulo 5, do 1 ao 16. Babilônia não é nosso lugar. Nos chama para a terra prometida. Para lá que nós estamos. Glória a Deus. O texto diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os homens dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Ia também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque, como aprendemos hoje pela manhã, ela é inerrante, ela é infalível e ela nos dá todas as instruções, todas as condições para nos formar em justiça, em graça e nos levar ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuando o sermão no livro de Atos, e estamos pregando sequencialmente no livro de Atos, e eu não sei até quando isso vai permanecer assim. Eu espero poder pregar o livro todo. E ontem eu ouvia uma palavra de um pastor que eu admiro bastante. Ele dizia que faz 3 anos que ele está pregando em Gênesis. 3 anos. Louvei a Deus por isso. Acho que nós estamos no caminho certo. Eu quero, irmãos, fazer uma rápida recapitulação do que nós vimos até agora. No primeiro capítulo do livro de Atos, nós vimos o registro da ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus depois de estar 40 dias com seus discípulos, logo após a sua ressurreição. Vimos também no capítulo 1 a indicação de Matias para substituir a vaga que havia surgido no colégio apostólico, pagada por Judas. No segundo capítulo, nós vimos a descida do Espírito Santo sobre a igreja, portanto, o Pentecostes, juntamente com o primeiro sermão de Pedro. O terceiro capítulo de Atos relata a cura do homem coxo e o segundo sermão de Pedro. O quarto capítulo registra a primeira perseguição e a primeira oração pós-pentecostal da igreja. Nesta oração, registrada no capítulo 4, os crentes estavam pedindo poder e não proteção. Hoje, nós iniciamos o quinto capítulo, relato trágico da morte de Ananias e sua esposa,
Safira. E a segunda perseguição que nós veremos no próximo domingo. O comentarista John Stott diz que essa história da mentira e da morte desse casal é relevante por vários motivos. O primeiro motivo é o fato de que o escritor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, não omitiu sórdido episódio. Muito lamentável esse episódio. O segundo motivo é que essa história, ela ilumina a vida interna da primeira comunidade cheia do Espírito Santo, da primeira igreja, da igreja nascente. Nem tudo era romântico e nem tudo era justo. A história também é mais um exemplo da estratégia de Satanás. Desde tempos remotos, investe contra a igreja do Senhor Jesus Cristo para que ela não cumpra com a sua missão. E a história também, por fim, nos serve de exemplo para a nossa eclesiologia nos dias atuais. Eclesiologia é o estudo da teologia, uma parte da teologia que estuda a igreja. Portanto, falar de eclesiologia é falar da nossa relação como igreja, como parte do reino de Deus conectada a nosso Deus, Senhor de todas as coisas. Irmãos, não sejamos ingênuos. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, anda ao redor da igreja na tentativa, na sanha desesperada de macular a noiva de Cristo, de destruir a igreja. Nós precisamos ter isso em mente. Não podemos achar que nós não estamos sendo vigiados. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra de Deus para nós hoje é uma palavra de alerta. Não brinquemos de ser crente. Não brinquemos com uma vida espiritual baseada em experiências desprovidas de fundamentos bíblicos. Uma vida de constante busca pelo êxtase, sem a sã doutrina. Sem a palavra, irmãos, nós somos presas fáceis. Sem vida com Cristo, nós seremos tragados pelo mundo. Um crente verdadeiramente salvo em Jesus Cristo, ele vai querer viver uma vida que agrada ao Deus que o salvou, ao Pai eterno, majestoso, digno de adoração e de todo. Por que nós estamos aqui? Estamos aqui culpando a Deus. Mas não pense, isso aqui é a teologia do culto. Não pense que Deus está como se fosse um ser sentado numa poltrona ou num trono, e os seus súditos aparecem na sua presença e começam a adorá-lo como se ele fosse um Deus qualquer. Não. Deus conduz o culto do começo ao fim. Deus, Cristo Jesus, é o objeto da nossa adoração. Isso é fato. Mas Deus não está passivo, irmãos, no culto. O que nós estamos fazendo aqui está sendo mediado pelo Espírito Santo. Portanto, Deus está intervindo diretamente nesse momento em que você está me ouvindo falar. Eu quero crer que você crê nisso. Isso vai fazer a diferença na sua vida espiritual. Um crente redimido pelo sangue do Cordeiro, ele busca, a partir da palavra de Deus, sondar o seu coração, a fim de ter plena certeza de que ele está vivendo uma vida que agrada a Deus. Não se engane, irmão. Não há outra forma de dizer isso. Eu preciso ser sincero com você. Serei cobrado naquele dia, se estivermos diante do... Vamos ao texto. O versículo 1 inicia com uma conjunção. Não se preocupe com o nome aqui, é coisa de professor, essa mania. Começa com uma conjunção coordenativa adversativa. Alguém lembrou aí da época de ensino médio, ensino fundamental? Conjunção coordenativa adversativa, não se preocupe.
se assusta. Entretanto, o que isso quer dizer? Isso demonstra uma situação oposta ao fato narrado anteriormente. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, imagine que eu combinei de ir a um horário na casa da Nina. Nina, ou então que eu quero conversar com Nina depois do culto. Exemplo, Nina, então, imagina que o narrador está escrevendo assim. O pastor Edenes combinou com a Nina de púlpito de falar com ela logo após terminar o culto. Ponto. Entretanto, ele precisou fazer uma oração por um irmão que estava necessitado antes de falar com a Nina. Entenderam o que é uma conjunção coordenativa adversativa? É esse entretanto. Parece bobagem, irmão, mas isso significa muita coisa. O que significa? Significa que, como nós terminamos o nosso sermão domingo passado, a igreja ouviu, qual foi o exemplo que marcou as nossas vidas? O exemplo de José de Barnabé, filho do Paracleses, filho da exortação. Agora o texto começa. Entretanto, irmãos, da mesma forma como no seio da igreja existem demonstrações de amor e piedade legítimos, também existe mentira. Retratada aqui como a hipocrisia. Uma marca da nossa sociedade pós-moderna é a hipocrisia. E ela é travestida também como falsas verdades, verdades relativas ou verdades individuais, do tipo, minha verdade, meu ponto de vista, minha forma de pensar, meu corpo, minhas regras, e assim sucessivamente. Bagunça. O próprio texto não deixa dúvidas ao apontar exatamente onde aconteceu o erro, o engano, a mentira cometida por Ananias e Safira. Versículo 2 diz que, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositando aos pés dos apóstolos. Irmãos, é muito possível que a atitude de José de Barnabé, o filho do Paracleses, o filho da exaltação, como eu havia descrito e a Bíblia descreve ele, levita, natural de Chipre, ele provavelmente vendeu tudo o que ele tinha, e não era muita coisa, mas era tudo o que ele tinha, mais ou menos como a viúva a oferta da viúva pobre, e Jesus diz que ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo o que ela tinha, ela não deu sobra, ela não deu resto. Aquele levita provavelmente tenha feito isso. Não sozinho, mas outros irmãos também estavam fazendo isso, no texto que nós lemos domingo passado. E ele chegou e depositou diante dos pés dos apóstolos. Veja, irmãos, ele não deu dinheiro para apóstolo, ele deu diante dos apóstolos, para que eles administrassem e servissem a comunidade, a igreja. Ananias e Safira tinha também um campo, resolvem fazer a mesma coisa. E onde é que está o problema, irmão? A própria Bíblia vai nos mostrar, o próprio texto vai nos mostrar. Olha o versículo 3. Pedro repreende veementemente Ananias e afirma que Satanás tinha enchido seu coração para que ele mentisse ao Espírito Santo ao reservar parte do valor da venda da propriedade. Eu pergunto, Ananias e Safira tinha a obrigação de vender a propriedade deles e trazer dinheiro para a igreja? Não. Se eles não tivessem vendido a propriedade, eles seriam menos cristãos? Também não. Vamos além. Se eles tivessem vendido a propriedade, chegado para o apóstolo Pedro, dito, Pedro, apóstolo, nós vendemos a propriedade e estamos entregando metade do valor como oferta para a igreja. Tem algum erro nisso? Eles eram obrigados a entregar 100%? Não, também. Por que a gente pode ter certeza disso? Deduzindo isso do texto. O versículo 4 vai dissertar sobre o fato de que eles não tinham nenhuma obrigação de vender a sua propriedade, e tampouco de dar dinheiro à igreja. Não, de forma alguma. O que Pedro diz? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui está a mentira. E vejam, irmãos, que ela é muito sutil. É uma mentira disfarçada. O texto não diz se alguém
Se alguém antecipou essa informação para Pedro, dizendo, ó, Pedro, aí eu tá vindo um camarada aí que vendeu e tá querendo fazer igual José de Barnabé. Isso é mentira, viu? O texto não diz isso, irmão. Nós deduzimos também que Pedro exerceu a capacidade de discernimento, algo que o Espírito Santo pode muito bem nos revelar. Nós cremos nisso até porque Pedro e João, como nós vimos já, estamos estudando, eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso que ele diz, você não mentiu para mim, você não mentiu para a igreja, vocês mentiram para o Espírito Santo. Até esse momento, irmãos, percebam, as investidas do diabo contra a igreja, aquela igreja que estava nascendo, a igreja primitiva, tinha sido de fora para dentro. Perseguição, prisão, ordem para calar a boca, ordem para não pregar mais. Mas agora o diabo muda a estratégia. Agora o ataque é de dentro para fora. O inimigo tem feito isso com as nossas vidas, irmão. Sei o sermão dizendo que o inimigo anda ao nosso derredor. O que você tem ocupado a sua mente? Se nós estivermos com a nossa mente vazia, certeza que o ataque é dentro para fora. Estou falando aqui, irmão, nós sentimos aquelas dúvidas, aquelas inseguranças de todo crente que ainda convive com a velha natureza. Apesar que o diabo também usa essas oportunidades para deixar a gente em crise. Quantas vezes você fala, será que compensa eu ir à igreja? Não é uma coisa meio maluca esse negócio de ir à igreja todo domingo? E a gente abre um livro e lê aquele livro e ouve por 30, 40 minutos o pastor falando sobre aquele livro? Sei que o diabo comece o ataque de dentro para fora. Sua mente, se ela não estiver saturada da palavra de Deus, ela vai ser um alvo muito fácil para o inimigo atacar. No texto do sermão passado, nós falamos sobre a importância de sermos generosos e fiéis com a igreja da qual nós somos membros. Por exemplo, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, como diz Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mandamento na casa do Senhor. Hoje, irmãos, nós estamos falando sobre a importância de pedirmos ao Espírito Santo que sonde os nossos corações, a fim de não sermos enganados com falsas generosidades, com mentiras envolvidas em uma roupagem de sutileza e disfarce. Por quê? Que Jesus observava o gasofilácio, ele disse que a oferta da viúva pobre, maior oferta. Cristo não estava olhando o aspecto quantitativo, mas sim a liberalidade do coração, a generosidade do coração. Será que não estamos tendo um espírito que acha que se não for o nosso dinheiro, a nossa ajuda, a igreja do Senhor não vai prevalecer? Será que não estamos alimentando o espírito que acha que se não for o meu sermão, a minha capacidade de ensinar, de explicar as doutrinas, a igreja não vai crescer? Deus tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia das nossas vidas. Será que eu não estou alimentando um espírito convencido de que se não for a minha participação no departamento de louvor, a igreja não teria o canto congregacional? E o que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. Morte súbita. Imagine essa cena aqui. Mão de dinheiro. Igreja toda reunida. Obrigado, irmão. Irmão, salva de palma para Jesus. Vem aqui à frente. Vamos orar aqui pelo irmão. Isso aqui é exemplo de generosidade. Muda até o sermão, já que o sermão, né? Imagina, irmão, o que nós temos visto hoje? Quem dá o maior dízimo é o dono da igreja, geralmente. Deus tem misericórdia. Deus tem sustentado as nossas vidas para nós sermos bíblicos. Bíblicos. Não deixar que doutrinas espúrias
se esparrama em nosso meio. Mas imagine isso acontecendo. Pedro diz: por que você fez isso? Por que você deixou que Satanás entrasse no seu coração? Ô irmãos, diácono, pode levar esse cadáver aqui, por favor, para não atrapalhar o restante do culto? Vocês continuariam cultuando? O coração ia disparar, não ia? Já viram alguém ver? Fácil. Coisa triste. Fica marcado na vida. Se Deus não curar, a gente fica traumatizado. Aí chega a mulher 3 horas depois. Irmãos, o que aconteceu com a igreja? Desanimaram. Enfraqueceram na fé. Pessoa, nós estamos aqui, irmãos, reunidos para louvar a Deus, e vem morre uma pessoa dentro da igreja. Não bastasse uma, morre também a outra. Um casal morto no mesmo culto. Eles desanimaram, eles desistiram da obra missionária, desistiram de pregar o evangelho. Não, obrigado, meu irmão João. O irmão João já está inconformado. Fala não logo. Não, os versos 11 a 16 vai mostrar o mover do Espírito Santo na vida da igreja. Houve temor, sinais e prodígios foram feitos entre o povo, pelos apóstolos. Eles se mantiveram reunidos numa só fé, num só amor, num só espírito. A igreja crescia em espiritualidade e em número de pessoas. Versículo 11, sim. Veio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Quer dizer que as pessoas ficaram amedrontadas. Esse temor aqui não é de medo, não, irmãos. Como é que o senhor pode ter certeza disso? Duas questões básicas. A raiz da tradução à língua original, temor. A segunda é que o texto diz que eles foram pegos, apanhados por um grande temor, porque eles viram? Não. Eles ouviram. Estava sendo dito, era a palavra de Deus, e a palavra de Deus não suporta a mentira. A palavra de Deus combate a mentira. A palavra de Deus combate a falsidade. A palavra de Deus combate aquilo que é espúrio, aquilo que é enganoso, aquilo que não é legítimo, aquilo que não está lavado pelo sangue do Cordeiro. O temor de Deus nos leva a nos prostrarmos, a adorarmos a Deus, a glorificarmos o seu nome, a amarmos a igreja, a querermos estar em genuína comunhão. Isso é temor de Deus. Porque se eu perguntar para um irmão, para o outro aqui: irmão, por que você vem à igreja? Vem à igreja porque eu temo ao Senhor. Resposta perfeita. Isso não significa que você tem medo faltar à igreja e morrer lá na sua casa. É isso. Esse temor ao Senhor que você reverencia o Deus da sua vida. Então você vem aqui e congrega com os irmãos para juntos nós louvarmos a Deus. Este temor, ele amplia o espírito de generosidade, estimula os verdadeiros cristãos a serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, a olhar para a casa do Senhor. O que a casa do Senhor está precisando? Está precisando disso. Olha aqui, isso aqui eu posso fazer. Olha, eu não tenho dinheiro para comprar aquela caixa, mas parece que ela está torta. Eu sei arrumar aquilo ali. Eu vou fazer. Nós falamos disso, irmãos, e a palavra continua falando conosco. E fazemos isso como formas de adorar a Deus. Não é para ajudar o pastor, não é para ajudar um irmão ou outro. É assim que Deus age na vida do seu povo. E é assim que Deus está agindo no nosso meio, irmãos. E é assim que Deus vai continuar agindo no nosso meio, a partir da palavra de Deus. Não tem programas, não tem métodos humanos, não tem jeitinho brasileiro, é a palavra de Deus sendo pregada. Observem o versículo 3. Os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Parece um pouco meio fora de contexto esse versículo, é um pouquinho complicado. Mas se a gente for ler o contexto e um pouquinho da história, da cultura, havia judeus descrentes aqui, que não eram parte da igreja, mas que eles se mantinham o quê? À distância dos cristãos, só observando e deixando eles em paz. Talvez eles tivessem medo de que uma lealdade, meio parcial, sem
entrar com tudo no negócio, né, levasse eles para um julgamento pelas autoridades. Então é melhor ficar. Todo lugar é assim, meus irmãos. Toda a sociedade é assim. Isso não é novo, não. Sempre tem aqueles que ficam ali na povo lá. Vamos ver como é que o homem tem um dom do quê? Cura? São, o que é? Não, vou esperar mais um pouco, não vou lá não. Talvez nunca venha, irmão. Porque só vem aquilo que Cristo traz. Por que eu posso dizer isso com certeza? O texto diz isso. E o Espírito acrescentava à igreja aqueles que iam sendo. A forma com que os cristãos viviam fechava as portas aos covardes e as abriam aos eleitos. Nós vivamos, irmãos, de tal forma, com tanto temor no coração, que a nossa forma de viver feche as portas para os covardes, para os bisbilhoteiros, para os incautos, para os mal informados, para os filhos do diabo, mas abram as portas para os eleitos, para os salvos em Jesus Cristo, para que a igreja seja um canal de bênção, para juntos chegarmos no céu e gozarmos da plena comunhão com o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Mesmo os inconversos precisavam dobrar-se diante das evidências da santidade com que viva, meu irmão, de tal forma que os inconversos, os ímpios, os incrédulos, se não se converterem pelo seu testemunho, eles terão que se dobrar diante do seu testemunho. Porque você é um cristão. Cristão significa um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. E eu concluo. De que forma você tem vivido a sua vida cristã? Qual é o testemunho que você tem dado no seio da igreja? Qual é o testemunho que você tem dado de que tem confiado no Pai Celeste? De que forma você tem vivido a sua vida que tem evidenciado que você depende do Senhor Deus todo? Qual o testemunho que você tem dado aos de fora, aos não crentes, aos inconversos, aos incrédulos? Você tem sido capaz de, se for perguntado, dizer-lhe da viva esperança que habita em você? Mesmo Espírito, o Espírito Santo que atuou na igreja primitiva, é o mesmo Espírito que fala ao seu coração nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E nós estamos aqui em culto, te adorando, e acabamos de ouvir a exposição da tua palavra. Pai, a tua palavra não volta vazia, e o compromisso não é meu, mas é com o Senhor. E eu sei que o Senhor falou com vidas aqui nessa noite, porque falou comigo. Me dê graça, Pai, para que nós possamos crescer no amor, na piedade, na verdadeira generosidade, num coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Passamos agora a doxologia, depois a bênção, e aí nós encerramos.